Você consegue se expressar com segurança e tranquilidade quando se comunica? Essa é uma fase muito importante. Você conseguir se comunicar com segurança, com confiança, transmitindo a sua mensagem. Então, bom dia, estamos começando mais um 7 em ponto. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver a confiança ao se comunicar. Você sabe como se comunicar com confiança? Eu já comecei os nossos 7 em ponto hoje travando na hora de começar a falar aqui, mesmo com a frase já pronta. E isso é um sinal de que às vezes a gente perde a confiança ao querer transmitir alguma mensagem. Então, bom dia, estamos começando mais um 7 em ponto. Bom dia, Vitor, bom dia. Vai colocando aí teu bom dia, vai colocando de onde tu nos assiste, vai colocando aí se tá legal o som, se tá legal o vídeo. Quem tá no YouTube faz a mesma coisa, coloca se tá bom o áudio, se tá bom o vídeo, vai dando teu bom dia. Hoje nós vamos falar ainda na nossa série sobre comunicação, como a gente desenvolver, como nós podemos desenvolver a confiança ao nos comunicarmos, tá? Então, bom dia, Flávia colocou um bom dia ali, vai colocando aí teu bom dia, vai colocando da onde tu está assistindo, vai colocando se está bom o vídeo, se está bom o áudio. Hoje é dia 27 de 3 de 2025, uma quinta-feira. Bom dia. Estamos começando mais um 7 em ponto. 7 em ponto, o que é? 7 em ponto é um projeto do Projeto Fala aí Professor, que serve para trazer reflexões ou para nós trabalharmos algum tema em específico com relação à comunicação hoje, né? Mas qualquer tema em específico para a comunidade Fala aí Professor, para auxiliar aquelas pessoas que fazem parte da comunidade Fala aí Professor. Então vai dando teu bom dia, vai colocando onde está assistindo, e hoje o nosso tema é como desenvolver uma comunicação com mais confiança. Eu converso contigo aí no Instagram e converso contigo aí no YouTube. Então, às vezes eu olho para o Instagram, às vezes eu olho para o YouTube, mas a gente vai trocando informações. A tua participação é muito importante, então toda vez que tu tiver algum insight, coloca algum coraçãozinho, vai colocando algum comentário, que a gente vai conversando e vai trocando informação, tá? Então, olha só. Nesse tema de desenvolver a confiança ao se comunicar, tá? Porque essa confiança ao se comunicar, ela não é exatamente um dom inato, ou seja, que tenha nascido contigo, mas também é uma habilidade, mas sim é uma habilidade que tu pode desenvolver com prática, com estratégia. E muitas pessoas se sentem inseguras, bem inseguras, quando elas precisam falar em público, em reuniões, ou até mesmo em conversas do dia a dia, no trabalho, com as pessoas que convivem com elas. Então elas têm uma certa dificuldade, porque não têm confiança em se comunicar. No entanto, assim, existem técnicas que ajudam as pessoas a se expressar com mais segurança, mais clareza e ter uma comunicação mais impactante. E a gente já falou sobre a importância da comunicação. E eu também já disse essa frase, mas eu vou repetir. Que as pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Falhar. E nós temos esse bloqueio. O nosso medo, quando a gente tem que se comunicar com um número maior de pessoas, é exatamente o de falhar em público. Eu tenho certeza que em algum momento tu teve que te comunicar ou falar com um número maior de pessoas e tu sentiu essa insegurança, essa falta de confiança para te comunicar. Então vamos devagarinho para a gente começar a conceituar algumas coisas para ficar mais fácil a nossa reflexão hoje, certo? O que é a confiança na comunicação? Confiança na comunicação, ela não significa que a gente tem que falar alto ou dominar toda uma conversa, certo? Mas sim, a gente precisa transmitir credibilidade, clareza e segurança ao estar falando. Então, quando a gente for transmitir nossa mensagem, nós precisamos de transmitir junto com a mensagem credibilidade, clareza e segurança. Bom dia, dona Marcileia Capitani, bom dia,
lá do Mato Grosso. Se para nós é 7 em ponto, para a dona Marcileia é 6 em ponto, tá? E como é que eu consigo colocar na minha mensagem uma maior confiança ou tornar a minha comunicação mais confiante? Quando eu consigo trazer essa transmissão de clareza, credibilidade e segurança. Então, para que isso aconteça, eu preciso primeiro me conhecer, logicamente saber minhas falhas, entender os meus pontos fortes e as áreas que eu preciso de melhoria, certo? Então, um autoconhecimento me ajuda a saber quais são as minhas, vamos colocar assim, dificuldades na comunicação. E aí eu posso me preparar melhor. Então, um autoconhecimento me ajuda a adquirir uma confiança maior ao me comunicar. Também tem uma consciência corporal, certo? Entender qual é a minha postura, como é a minha postura firme, para que eu possa me colocar ou me comunicar com uma postura mais firme, que eu consiga ter gestos controlados, que eu consiga manter o contato visual durante essa comunicação, certo? Então, autoconhecimento, consciência corporal, ela já começa a transmitir uma confiança na minha comunicação. Começa a transmitir que eu tenho credibilidade, que eu tenho clareza, que eu tenho segurança, certo? Também preciso fazer uma gestão emocional, porque eu preciso aprender a lidar com o medo, na hora de falar, com a ansiedade, a controlar meus pensamentos, para que eu não comece a me atrapalhar na hora que eu tenho que transmitir a mensagem. E, logicamente, que eu preciso ter uma clareza nessa mensagem. Então, são alguns pontos que eu citei aqui que fazem o quê? Que a gente tenha uma maior confiança na comunicação. Se a gente tiver um autoconhecimento, uma consciência corporal, uma gestão emocional boa e uma clareza na mensagem, a gente consegue fazer uma comunicação com confiança. Mas, por outro lado, tem alguns obstáculos que acabam minando a nossa confiança na comunicação, principalmente quando a gente tem que se comunicar para um público grande, certo? Esses obstáculos eles acabam atrapalhando a tua confiança na hora de te comunicar. Como, por exemplo, medo do julgamento das pessoas, tu tem medo de ser julgado daquilo que tu estás fazendo, a gente coloca uma preocupação excessiva com o que os outros vão pensar a respeito daquilo que tu estás falando. Então, por exemplo, às vezes tem que falar em público e, como eu disse, tu não tem medo de falar em público, tu tem medo de falhar em público. E aí esse medo vem de quê? Dessa preocupação excessiva da aprovação das pessoas. Em vez de tu ter uma autoaprovação, tu estás preocupado com a aprovação das pessoas. Então aí esse medo do julgamento ele começa a minar a tua confiança. Uma falta de preparação, certo? Uma falta de preparação causa essa insegurança e vai fazendo com que essa insegurança cresça cada vez mais. E aí tu não consegue mais dominar o tema quando tu está inseguro e tu começa a ter um grau de ansiedade muito grande na hora da apresentação ou na hora de falar. Te falta segurança. Te faltando segurança porque tu não te preparou, tu começa a mostrar uma insegurança e ela começa a crescer e tu não dominando o tema, tu acaba te atrapalhando. Então tem esse cuidado, medo do julgamento, mas também uma falta de preparação começa a minar a confiança na hora de tu te comunicar, certo? As pessoas que são perfeccionistas, sabe? Pessoas perfeccionistas, elas têm que, as coisas têm que estar perfeitas, só tem que sair 100%. E aí o que acontece quando a pessoa tem um perfeccionismo excessivo? Acontece que ela foca muito mais no erro do que no acerto. A pessoa que tem um perfeccionismo muito elevado, ela tem uma autocrítica excessiva. Ela começa a se criticar demais. E aí o hábito de se cobrar demais pode paralisar as pessoas na comunicação. Se tu tens o hábito de estar te cobrando demais, uma autocrítica excessiva e um perfeccionismo, tá? Vai acontecer o quê? Tu vai acabar com essa crítica excessiva te travando na hora de te comunicar. Olha só, a Marcileia colocou ali, me vendo nessa fala. Não era objetiva direta para ninguém, tá, Marcileia? É uma conversa, dona Marcileia, a respeito
dessa insegurança, né? Porque nós estamos no mês da comunicação e aí a gente combinou de falar sobre a importância da comunicação e hoje o tema é desenvolvendo a confiança na comunicação. E aí quando a gente começa a refletir sobre alguns tópicos, como trouxe a dona Marcela aqui, me vendo nessa fala, a gente começa a perceber que a gente às vezes tem muito medo do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, que a gente tem, às vezes não se prepara muito bem, que a gente tem um nível de perfeccionismo muito alto, e isso nos atrapalha, certo? De realizar as coisas, e aí a gente começa com uma autocrítica excessiva, e aí esse hábito de se cobrar muito demais, ele acaba nos paralisando e paralisa a nossa comunicação. A gente precisa também ter uma postura corporal que seja expressiva, ela não pode ser negativa, nossa expressão corporal, nossa postura corporal, porque a gente sabe que tudo comunica, até a sola do sapato comunica. Então tu está sempre se comunicando com as pessoas. Então tu precisa, né, ter uma postura corporal positiva e não negativa. Quando a gente tem os ombros caídos, os gestos fechados, a voz hesitante, a gente começa a transmitir uma insegurança. A gente não transmite aquela segurança que nós gostaríamos de transmitir, tá? E que a gente precisa transmitir, na verdade, quando a gente está transmitindo uma mensagem ou uma informação que precise de clareza, certo? Bom dia, Ângelo, bom dia. Bom dia, dona Graziele Garcês, bom dia, Grazi. Então vai colocando aí, se tu está me entendendo, vai colocando aí coraçõezinho se tu também tem esse perfeccionismo elevado e se às vezes esse perfeccionismo, essa autocrítica muito elevada acaba te bloqueando ou acaba te dificultando, não só na comunicação, mas em realizar algumas tarefas, tá? Bom, como a gente consegue desenvolver, que esse é o nosso objetivo da conversa hoje, como a gente consegue desenvolver confiança ao nos comunicarmos com as pessoas, como a gente consegue desenvolver confiança para se comunicar, tá? Ó, o Ângelo já botou bom dia aí, deve estar indo para o trabalho. E a Grazi botou bom dia e já colocou o símbolo do café, né? Que está tomando um cafezinho, possivelmente esse horário. Que legal, que bom. Olha só, primeiro passo, para te ter confiança para transmitir um conteúdo, tu tem que dominar aquele conteúdo, tá? Tu tem que saber falar sobre aquele conteúdo. E isso necessita, né, uma preparação anterior. Tu tem que te preparar um pouco melhor, entender o conteúdo, conhecer o conteúdo, para que tu consiga conversar sobre ele com mais clareza. Ó, a dona Marcela colaborou aqui, botou assim, tem pessoas que se convencem mais pela fala confiante do que pelas palavras propriamente ditas. Exatamente, tem pessoas que se convencem mais pela fala confiante do que pelas palavras propriamente ditas. Exatamente, tem pessoas que na fala, da forma com que elas falam, da forma com que elas se comunicam, com a presença delas, com a presença de governo na fala delas, elas nos transmitem uma segurança muito mais do que o conteúdo que está envolvido na fala. O Jorge Silveira botou bom dia, bom dia. Então, olha só, um passo importante para te desenvolver a confiança quando for de comunicar, dominar o conteúdo, tá? A melhor forma de a gente se sentir seguro é conhecer bem o que a gente está falando. Se for um discurso, uma reunião, uma apresentação, a gente se preparar, nós nos preparamos com antecedência. Bom dia, Ali Corretora, bom dia, bom dia. Uma dica prática, né, é tu treinar o conteúdo. Treinar o conteúdo. Tu vai fazer uma apresentação, tu tem que fazer uma conversa, uma fala para a tua equipe de trabalho, uma fala na tua empresa, uma fala em qualquer um dos ambientes que tu vai necessitar que aquela fala seja impactante, que tu demonstre confiança e segurança ao te comunicar. O que é bom de tu fazer é te preparar antes, logicamente, dominar o conteúdo, conhecer bem esse conteúdo e saber do que tu estás falando. Então, um exemplo, treinar explicando o conteúdo para a gente mesmo, em voz alta, certo? Ou gravando um áudio, ou ouvindo depois esse áudio, certo? Ou tu fazer isso na frente do espelho. Então, tu treinar aquela palestra, treinar aquela fala, aquele conteúdo em voz alta, na frente do espelho, gravando, filmando, depois tu assiste e tu vai fazendo as correções. O próprio ato de tu estar fazendo isso já vai te deixando mais seguro com relação àquele conteúdo. Se está me entendendo, vai colocando coraçõezinhos aí, interage comigo, coloca coraçõezinhos.
descreve aí. Eu, por exemplo, estou me comunicando com vocês hoje com uma certa dificuldade na voz, porque eu venho numa carga excessiva de ensaios e venho numa carga excessiva de falas, né? Então o que acontece? Nós estamos ensaiando na escola a cantata, não que eu cante, tá? Não sou o cantor, né? A cantata de Páscoa, que a gente vai realizar na escola, então tu tem que lidar bastante com os alunos, conversa, muitas falas. Os ensaios também, ontem os ensaios do Alma Gaúcha foram das 7 da noite até a meia-noite e meia. Fala, garganta, cantando, sabe? Então o que acontece? E hoje a gente está conversando às 7 em ponto. Nós acabamos ficando visivelmente roucos, como colocou a dona Marceléia. E a gente tem que ter esse cuidado com a voz, né? A gente tem que ter cuidado com a voz, mas é fácil falar, quando a gente vai para a prática, a gente acaba forçando a voz. Então, outro detalhe importante para a gente demonstrar confiança, trabalhar a nossa linguagem corporal. A gente já falou que o corpo fala antes das palavras. E o mais interessante, o corpo fala e não mente. O corpo acaba desmentindo a tua fala. O corpo fala antes das palavras. Então tu tem que ter esse cuidado. Tem que ter ajustar a tua postura, vai te ajudar imensamente a tu demonstrar uma maior confiança e também te sentir mais confiante no momento em que tu precise transmitir uma mensagem, que tu precise te comunicar em público. Quando tu conseguir ajustar o teu corpo, a tua linguagem corporal para fazer as falas, tu ajustar, tu te tornar alguém que consegue controlar, vamos dizer assim, a tua comunicação não verbal, tu vai aumentar muito a confiança ao te comunicar, ao transmitir a tua mensagem. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar um pouco mais sobre como a gente pode trabalhar a nossa comunicação não verbal, ou seja, a nossa linguagem corporal durante uma fala. Primeira coisa, presta atenção na tua postura, certo? Como é que estão os teus ombros, se tu está com a postura ereta, se tu consegue te manter em uma postura ereta. Então ajusta a tua postura antes de começar a fala. E aí o que tu tem que deixar? Deixar teu corpo falar, usar os gestos naturais, eles vão ser expressivos se eles estiverem naturalmente sendo realizados. Se tu começar a pensar sobre eles já não se tornam naturais. Mas se tu começar a usar os gestos naturais, eles se tornam expressivos e eles vão reforçando a tua fala. Naturalmente eles vão reforçando a tua fala, vão salientando os momentos que precisam ser salientados naturalmente. Então não adianta ficar muito ensaiando o teu gestual cênico quando for fazer uma palestra. Lógico que alguns movimentos sim podem ser adequados à tua fala e ao teu momento de fala. Isso é importante. É importante que tu entenda que uma postura que demonstre segurança vai demonstrar uma maior confiança na tua comunicação, certo? Evita esconder os gestos, tá? Às vezes as pessoas querem cruzar os braços, querem segurar os braços, colocar as mãos para as costas para se comunicar, e aí ele trava não só a linguagem ou a comunicação não verbal, mas também trava a tua própria fala. Tu vai perceber que quando tu trava um gesto, tu acaba travando a tua fala. Então isso atrapalha a tua demonstração de confiança ou a transmissão da mensagem com confiança. Evita esconder as tuas mãos ou cruzar os braços. E isso aí também vai demonstrar uma insegurança para quem está te assistindo. Então, trabalha a tua linguagem corporal buscando sempre naturalidade. Naturalidade ao te comunicar. E aí, logicamente, que mais importante do que o que a gente fala é como a gente fala, a gente sabe disso. Então a gente tem que controlar a nossa voz. O tom de voz vai transmitir a tua emoção, a emoção que tu está sentindo para te comunicar naquele momento. Então se tu fala muito, muito baixo, às vezes isso demonstra insegurança, tá? E enquanto tu falar muito rápido, também pode demonstrar insegurança e ansiedade. Então são coisas que acabam atrapalhando a tua comunicação. Falar muito baixo, não saber controlar o tom de voz, falar rápido, querendo se livrar da mensagem, isso demonstra uma insegurança. Isso demonstra que tu não está preparado para falar e tu quer te livrar daquela fala o mais rápido possível.
eu tenho certeza que em algum momento, sem perceber, tu acabou falando rápido demais, talvez por ansiedade, talvez por insegurança, quando precisava dar uma mensagem ou transmitir a mensagem. Então uma dica prática é tu treinar te concentrando na tua respiração diafragmática, certo? Para ter um tom de voz mais firme e mais equilibrado. Olha, a dona Marceleia botou ali, bonita caneca. É, uma caneca bonita mesmo, ó, tem o meu nome, a caneca. E olha só, eu ganhei do CTG Rincão da Carolina Veterana. Eu ganhei esta caneca do CTG Rincão da Carolina. Aí a veterana de lá me presenteou essa caneca com o meu nome. Eu tenho o hábito de tomar café nos ensaios, não sei se... Ó, o Josi entrou aí, bom dia, Josi, não sei se o Dudu também. Eu tenho o hábito de tomar café e a Ali que está aqui, a Ali corretora, botou merecido. A Ali, ela prepara um café para quem trabalha com eles ali, eles sempre nos tratam muito bem, né? Muito bem. E ela prepara um café separado ali para que eu tome enquanto eu estou fazendo um ensaio. Às vezes os ensaios são mais tarde, principalmente, e a gente vem numa carga de trabalho, acaba tomando um café durante o ensaio. E aí eles me presentearam com essa bonita caneca aqui, certo? E eu sou canhoto, ó, pego com a direita, não dá certo. Daí eu pego com a esquerda, fica o meu nome pro lado de lá. Olha ali, muito bom dia. Também gosta de tomar café, colocou o Dudu ali. E o Josi botou um bom dia, botou um buenas ali. O Bito colocou aqui, acho que tudo está no domínio do conteúdo a ser apresentado. Perfeito, Bito. A gente tendo um bom domínio do conteúdo, a gente consegue se comunicar com confiança. Daqui a pouco começa mais um treinamento, o 5º desta semana. Bom, quando tem um conhecimento assim, que tu está praticando todos os dias, né, Bito? Aquele conhecimento, ele flui com naturalidade. E a Marceleia Capitano botou assim, sempre bom café no trabalho. Box, nós ficamos viciados, né, a dona Marceleia? Às vezes a gente toma muitos cafés durante o trabalho. Tá? A galera tá interagindo bastante aí. Vai colocando se tu entendeu também sobre o nosso assunto hoje, que é ter essa confiança na comunicação, tá? Não só nos comunicados, mas termos uma confiança. A propósito, hoje já são dia 27, uma quinta-feira, como eu coloquei para vocês aí, tá? Para a gente não esquecer. E o mês está terminando. Na segunda-feira a gente tem que começar uma série nova de conversas aqui. E a gente falou muito sobre comunicação. Então é só tu olhar todos os vídeos que a gente deixou, tanto no Instagram Salvo quanto no YouTube, a respeito da comunicação, tu vai ver que a gente começou do básico e foi chegando até hoje esse conteúdo que é confiança ao se comunicar. Então, vai colocando aí uma sugestão de que tema nós podemos usar no mês de abril. Eu pensei em algo como gestão emocional, como alguma área assim, tá? Ou o próprio desenvolvimento, né, intelectual, alguns temas para a gente trabalhar fortemente no 7 em Ponto nesse mês de abril. Então, se tu quiser deixar sugestão, vai colocando, escrevendo aí no Instagram ou aí no YouTube, tá? Bom, estamos falando sobre confiança ao se comunicar. Nós podemos usar algumas técnicas para nós reduzirmos essa ansiedade no se comunicar, tá? Usar a respiração, respirar profundamente e tranquilamente quando a gente estiver se comunicando. Mudar o nosso foco também. Às vezes a gente começa a pensar no medo ou pensar naquilo que a gente não tem domínio na comunicação e aí o que acontece? A gente acaba perdendo a confiança ao se comunicar. Usar pausas. Essas pausas dão um tempo para tu organizar as ideias. A gente tem uma aceleração no pensamento quando vai falar. E isso é interessante. Quando tu vê uma pessoa que usa muito quando está comunicando, ou fala né, olha só, né, pois é, né, começa a usar o né, é porque a pessoa está pensando no que vai falar e o pensamento está mais rápido que a fala. E aí, quando o pensamento está mais rápido que a fala, o que acontece? Ela começa a ter esses no meio ali que vão travando a comunicação. Então a gente usar pausas ao se comunicar, isso é importante porque isso dá um tempo para o teu cérebro organizar, certo? A tua fala sem atropelo, sem dar essas travadas. Tu precisa também escutar. Escutar é importantíssimo. Uma comunicação confiante não significa que tu tem que só falar bem, mas tu tem que saber ouvir também. Uma dica prática é tu demonstrar interesse pelo que tu está ouvindo, ou aquilo que o outro está dizendo. Fazer perguntas para manter um diálogo, sabe?
Eu gosto de brincar com a pressão, eu chamo de pressão, e da gente fazer essa transferência de pressão. Quando eu faço perguntas, eu transfiro a pressão. Quando eu faço perguntas para ti, tu acaba ficando com a batata quente para me responder. Então eu transfiro a minha pressão para ti. E aí o que acontece? Quando eu faço perguntas, eu faço essa transferência de pressão. Se eu souber ouvir a tua resposta vai me ajudar a melhorar o meu conteúdo ou eu perceber se o conteúdo está te atingindo realmente. Então tu tem que ter um interesse real e demonstrar esse interesse real pelo que o outro está dizendo, pelo que o outro diz. Se tu demonstrar esse interesse, se tiver uma escuta ativa, tu vai conseguir melhorar a tua comunicação e tu vai perceber no feedback da outra pessoa que ela está entendendo ou não o que tu está dizendo. Fazer essas perguntas mantém um diálogo natural também, fazer pergunta. Eu brinquei agora que fazer pergunta é uma transferência de pressão na comunicação. Eu transfiro a pressão para ti quando eu faço a pergunta, mas isso também te ajuda a manter um diálogo natural. Tentar evitar interrupções, por exemplo, manter o contato visual sempre. Aqui fica difícil, eu falo para o Instagram e falo para o YouTube, mas toda vez que eu falo te olhando nos olhos, realmente eu consigo manter essa comunicação. O Renan contribuiu realmente no quesito da fala. As pausas de silêncio fazem, inclusive, com que as pessoas prestem mais atenção em nossas próximas palavras. Perfeito, Renan, é exatamente isso. Tu consegue... Bom dia, Renan, bom dia, bom dia. Não sei se eu também não tinha te dado bom dia. Olha só, tu consegue, com essas pausas, tornar até o teu conteúdo mais atrativo, mais impactante. E tu vai conseguir controlar, certo? O momento de fala, vai conseguir controlar o que tu vai falar, tu vai evitar aqueles detalhes onde tu acaba usando muito né, tu consegue deixar a fala mais tranquila e demonstrar uma confiança maior. Então a gente percebeu durante toda a nossa fala hoje, toda a nossa conversa no 7 em Ponto, já vai dar quase 30 minutos aí de conversa, que para a gente desenvolver a nossa confiança na comunicação, se a gente tem certas dificuldades, isso não vai ser do dia para a noite. Isso vai levar um certo tempo, mas a gente precisa treinar, porque a confiança na comunicação não é inata, tu não nasce com essa confiança. Tu precisa, aos poucos, melhorando essa habilidade. Deixa eu colocar aqui a contribuição da Ali, que ela falou ali. Sou advogada, também é comunicação. A comunicação é primordial nessa área. A comunicação, até mesmo na forma escrita, pode ganhar causas, com certeza. Olha, a expressão corporal a se comunicar é importantíssima, porque tudo se comunica. Eu gosto de dizer isso, tudo comunica. Até o teu sapato comunica. Na comunicação, até a sola do sapato se comunica quando a gente precisa fazer uma apresentação. Então, olhar e analisar para todas essas áreas vai melhorar a nossa comunicação. Nós pararmos um pouquinho para pensar, nos prepararmos, percebermos algumas falhas que nós temos, ter esse autoconhecimento vai nos ajudar a melhorar. Só que a gente precisa saber, e entender que é um processo. E a gente vai melhorando aos poucos, não é da noite para o dia que tu já fica excelente na comunicação. E sempre haverão pequenas falhas. Nós somos seres humanos e nós não podemos focar só na falha, naquilo que a gente falha. A gente tem que focar nas coisas boas que a gente faz. E saber que a gente não erra. Nós não erramos. Nós ou aprendemos ou acertamos. O erro faz parte do processo da aprendizagem. E se tu tiver uma comunicação e tu falhar, tu tem que ter a naturalidade de consertar aquela falha e seguir naturalmente, entendendo que o erro faz parte, tá? Faz parte. Nós não precisamos da perfeição para ter uma boa comunicação. Nós precisamos de uma comunicação clara, que a mensagem seja transmitida com segurança e confiança. Olha, a Ali colocou aqui, é um diferencial entre os profissionais. Um ponto de destaque numa seleção, por exemplo. Exatamente, saber te comunicar, tu transmitir a mensagem com clareza é um ponto de destaque, tá? Bom, pessoal, desafio para hoje. Pratica falar sobre alguns temas, pelo menos 2 minutos, na frente do espelho ou gravando um áudio, para depois tu te avaliar e ver se tu está melhorando a tua comunicação, como está a tua comunicação a respeito daquele assunto. Também,
Pega esse conteúdo sobre comunicação e conversa na tua empresa, conversa com teus colegas, conversa com a tua família, fala sobre comunicação, transborda na vida das pessoas, pega esses conteúdos e tudo que tu sabe e transmite para as pessoas. O que é que vai acontecer? As pessoas vão acabar achando relevante esse assunto e tu também vai acabar por melhorar a tua comunicação já fazendo esse transbordo. Porque nós combinamos aqui, todos os dias nós precisamos desfrutar, transbordar e aprender. Hoje, dia 27 de março de 2025, não volta mais. Então faz isso, pega e faz assim, desfruta desse dia, desfruta onde tu estiver, sempre tenta desfrutar o máximo possível, transborda o teu conhecimento para outras pessoas e aprende porque nós estamos sempre aprendendo. Clica nesse aviãozinho aí no Instagram, ou clica em compartilhar, envia esse vídeo para 2 pessoas, transborda na vida dessas 2 pessoas, que se elas chegarem até o final desse vídeo aqui, elas vão perceber que tu gosta muito delas, porque tu enviou um conteúdo para elas, para auxiliar elas na comunicação delas, principalmente essas pessoas que comunicam muitas vezes durante o dia, ou são líderes. Clica nesse aviãozinho e envia para eles. Por quê? Porque essa pessoa vai refletir olhando esse vídeo sobre a sua comunicação e vai transmitir uma maior confiança, vai se preocupar um pouco mais com a comunicação. Ouvindo esse vídeo hoje, vai refletir sobre alguns temas, mesmo que seja um ótimo comunicador, tá? Então clica nesse aviãozinho, transborda na vida das pessoas, transborda enviando esse vídeo para que as pessoas se lembrem sobre confiança ao se comunicar. Muito obrigado por estar comigo hoje, um grande abraço para ti, um ótimo dia, desfrutando, transbordando e aprendendo na vida dos outros. Um grande abraço.